Até esse momento nós adoramos, até esse momento nós exaltamos o nome do Senhor. Mas eu quero te convidar, neste momento, a dar da sua atenção agora. Amém? A não desfocar daquilo que Deus tem para a tua vida, para a vida da igreja nesta noite. Desde o início, Deus vem falando conosco através dos louvores, testemunhos que foram dados aqui, palavra introdutória que foi ministrada, e Deus ainda continua falando conosco. Quem crê que a palavra de Deus cura vidas? Vou fazer outra pergunta. Quem crê que a palavra de Deus liberta almas aqui? Ela liberta. Ela é poderosa. Ela cura vidas. Ela transforma o homem. Porque a palavra não é humana. Esta palavra vem do céu. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma palavra para você hoje. Tem uma palavra para a tua vida. O preletor desta noite, ele não sabe o que você precisa, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe como você saiu da sua casa. Ele sabe o que você passou durante o dia. Ele sabe como está o teu coração. E por isso que esta palavra ela é poderosa, porque é a revelação de Deus para a nossa vida. Eu não sei, tem crente que não crê, tem crente que não acredita, mas eu acredito e eu creio, porque a palavra de Deus, quando ela vem do céu e ela é do céu, você entra vazio, mas sai cheio. Você pode até entrar meio atribulado por causa da luta, mas você sai confortado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode estar até em um ambiente como este e não sabe nem como chegou. Você não sabe nem como chegou neste lugar. Você não sabe nem o porquê veio. Mas quem te trouxe não foi o pai, não foi sua mãe, não foi o seu irmão, não foi o seu vizinho, não foi o seu filho. Quem te trouxe neste lugar foi o Espírito Santo de Deus. Senhor, usa o teu servo para falar conosco. Uma palavra que precisamos ouvir. E o Senhor sabe e conhece a cada coração. Que o Senhor venha enchê-lo, transbordando da tua unção, na autoridade da palavra que o Senhor tem sobre a vida dele. E que a tua igreja e nós que aqui estamos, que te servimos, damos sim, Pai, da nossa atenção para ouvir as tuas orientações, porque esta palavra, como já falamos, ela muda o nosso estado interior. Ao que está aflito, ela traz paz. Aos que estão enfermos, ela traz cura. Aos que precisam de ânimo, ela é o renovo. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus com as palmas. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7, e o versículo a partir do 36. Quero expressar minha gratidão a Deus mais uma vez eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor ao coração dos nossos irmãos e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. João Batista disse assim que o importa é que eu diminua e que Ele cresça.
Todos encontraram? João 7, Lucas 7, a partir do versículo de número 36. O texto diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até pecados perdoa? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Podei-vos assentar. Quero ministrar essa palavra do Senhor ao coração dos irmãos, subordinada a um tema que Deus colocou ao meu coração. O tema é um escândalo na casa do fariseu. Vou de novo. O tema é um escândalo na casa do fariseu. Um escândalo é qualquer ação ou comportamento ou revelação pública que fere as normas, sejam elas morais, culturais, legais vigentes, gerando forte indignação coletiva. Os escândalos eles existem, eles podem afastar uma pessoa de Deus, e existem também escândalos que são produzidos pela própria graça, para trazer uma pessoa para mais perto de Deus. No caso aqui, a mulher pecadora. Nesse texto aqui que a gente leu, a gente vai encontrar um jantar que ele deveria
exaltar a religiosidade do fariseu, mas ela termina revelando algo bem maior. Um pecador perdoado ama profundamente, enquanto um religioso, sem consequência do próprio pecado, ele permanece distante. O escândalo não foi a presença da mulher dentro da casa do fariseu. O verdadeiro escândalo foi que Jesus recebeu quem ninguém receberia. Jesus, ele recebeu, ele perdoou pecados e disse para a mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Quando a gente começa a mergulhar nesse texto, quando a gente começa a se debruçar dentro desse texto, a gente vai perceber a primeira coisa, que é o ambiente aonde aconteceu esse escândalo, que foi dentro da casa do fariseu. Lucas 7, do 36 ao 39, vai nos mostrar uma religião sem transformação. Um fariseu, ele convidou Jesus para jantar. No contexto histórico, na cultura judaica, no primeiro século, as refeições, eles eram momentos públicos de honra e status social. As casas eram de pessoas, as pessoas mais influentes, e elas poderiam ficar parcialmente abertas para que pessoas, observadores que estivessem ali, eles pudessem entrar. Os convidados, eles normalmente, eles se reclinavam em almofadas, com seus pés voltados para trás. Isso explica como a mulher, ela conseguiu aproximar-se dos pés de Jesus. O fariseu, identificado como Simão, no versículo de número 40, os fariseus, eles eram considerados, pela sua rigorosa observância da lei e da tradição. A palavra lá que vai aparecer no texto é farisaios. Eles são uma seita que parece ter iniciado ou dado início depois do exílio. Eles consideravam todo o Antigo Testamento, não só o Pentateuco, mas eles consideravam todo o Antigo Testamento, Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, os profetas e os salmos. Então eles faziam toda essa observação. Além disso, eles reconheciam a tradição oral, que eram recebidos, era passado de pai para filho, e colocavam isso eles procuravam colocar como um reconhecimento de mérito para si mesmo, através dessas observâncias, ritos como as lavagens cerimoniais. Antes de comer tinha que lavar a mão, os jejuns, as esmolas, as orações, e eles queriam fazer isso em público, não para exaltar a Deus, mas para se vangloriar quando alguém visse, para dizer, está orando, está jejuando, está ali entregando as suas esmolas. Só que Jesus, ele disse assim, quando você fizer jejum, não, lave o seu rosto e não deixe transparecer que você está fazendo jejum. Quando você orar, entra no seu quarto e fecha a tua porta, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então são coisas que são feitas no secreto. Quando você dá a esmola, o
que a tua mão direita fizer, a esquerda, ela não tem que saber. Então eles mantinham essas formas de fé, era persistente na vida deles. Eles consideravam os anjos bons, os anjos maus, consideravam que o Messias iria vir. Eles também tinham ali aproximadamente 6 mil fariseus. E eles estavam se tornando inimigos de Jesus. Fatos como esse, aonde eles vão convidar Jesus, um fariseu chamado Simão, ele vai chamar Jesus, ele vai convidar Jesus, também como Lucas capítulo 11, versículo 37, Lucas capítulo de número 14, versículo de número 1, vai acontecer onde eles vão convidar Jesus, que ele está no seu período de popularidade. O nome de Jesus, a fama de Jesus, ele está correndo sobre as circunvizinhanças, está correndo sobre as cidades. Então eles queriam convidar ali Jesus, para ver se conseguia pegar ele em alguma palavra, para ver se ele falava alguma coisa que iria ferir a lei, ou ferir a tradição. Então eles chamaram Jesus ali para pregar uma peça, ele chamou Jesus ali para pregar uma peça. Só que, quando ele chama Jesus para dentro da casa dele, ele sabe o que tem que fazer, porque ele é observador da lei. Só que ele observa a lei, mas não pratica a lei. Ele observa a tradição, mas não pratica a tradição. É tipo aquilo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos por aí que o fariseu está tratando Jesus. Ao mesmo tempo, ele não, quando ele convida Jesus, ele não está praticando a hospitalidade com Jesus. Por quê? Porque ele tinha que saudar Jesus com um ósculo, com um beijo no rosto. Ao mesmo tempo, ele não está oferecendo, Jesus já está entendendo tudo, que ele não está oferecendo a honra devida que tem que ser dada. Ele não está oferecendo a hospitalidade, não está oferecendo ali a recepção devida. Ele não vai ungir a cabeça do convidado. Esses gestos, eles eram normais, e eles eram também sinais de honra. Você está dizendo assim, ó: eu estou te recebendo na minha casa, mas você está sendo bem-vindo na minha casa. Ao não fazer isso, ele está dizendo para Jesus: você está aqui, você entrou na casa, mas você não é bem-vindo aqui nesse lugar. Está dizendo com as atitudes, porque a expressão também fala, as atitudes também falam. Por ele ser conhecedor da palavra, ele está dizendo algo ali nas entrelinhas para Jesus. Agora, o texto vai dizer que vai entrar uma mulher dentro da casa, a casa está aberta, a mulher vai entrar na casa, e a palavra que está lá está pecadora. Se a gente for mergulhar no texto, procurar o original do texto, lá é hamartolos. Hamartolos vai trazer ali algo que vai falar sobre o pecado, quando Jesus diz assim, ó: seus muitos pecados são perdoados. Então ela estava cometida ali de um pecado de prostituição. Ela não podia estar naquele ambiente, não poderia também estar ali naquele lugar. Só que observa, enquanto tem alguém que conhece toda a tradição, que conhece toda a lei, que observa toda a lei, toda a tradição,
Jesus está dentro da casa dele, ele não faz nada do que ele deveria fazer. Uma mulher vai sair do meio da multidão, ele já vai olhar para ela e falar, essa daí não pode porque ela é pecadora. Mas o que ele não faz, ela vai fazer. Ela não vai perder a oportunidade. Ela entrou no ambiente, ela já percebeu que Jesus estava, pastor. Ela não vai perder a oportunidade. Tem alguém que está entendendo aqui já essa palavra. Se você já entrou no ambiente, você percebeu que ele está na casa, você vai deixar para depois? Você vai perder a oportunidade de dar aquilo que ele merece, de dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, de bem dizer ao nome dele. Não perca essa oportunidade. Ela já entrou ali determinada a romper com o protocolo. Primeiro, sou mulher, sou pecadora e estou na casa de um fariseu. É das duas ou uma. Ou vai ou racha, é agora. Não posso deixar para depois, é agora. Esse culto aqui de hoje é hoje. O culto de terça-feira é terça-feira. O culto de quinta é de quinta. Se você já entrou nessa noite, já percebeu que ele está na casa, entrega para ele o que você veio entregar nessa noite. Aleluia. Oh glória. Cada ação que ela tem, cada ação que aquela mulher tem, ela vai romper com os padrões sociais. Por isso que é um escândalo. Porque ela rompeu com a cultura. Gênesis 18, versículo de número 4. Quando os 3 varões visitaram Abraão na casa dele. E ali é uma teofania. Deus escondido na pessoa dos varões. Gênesis 18, versículo de número 4 diz que Abraão disse assim, vou pedir que me traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Hospitalidade. Salmo 23, versículo de número 5, diz que tinha que ungir como um sinônimo de honra. Salmo 23, verso 5 diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo também era usado ali como uma celebração. Eclesiastes 9, versículo 8, diz assim que as suas vestes, elas sejam brancas e que não falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Só que a minha e a sua religiosidade externa não muda o ambiente. Não adianta eu saber sem colocar em prática aquilo que eu sei. Foi para os fariseus que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo, de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e podridão. Assim também são vocês por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A palavra hipocrisia, ela está dizendo que Jesus está dizendo para eles, quando Jesus fala assim, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês são impostores. Por quê? Porque vocês estão atuando, você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Para de atuar. Quem é você aqui nessa noite?
Quem é você aqui nessa noite? Aleluia. Alguém que sabe, que conhece, mas não faz, quer dar ordem para Deus, é desse jeito, é dessa maneira, é assim, ou já entrou como algo que está na dependência. Senhor, eu sou dependente da tua misericórdia, Senhor, eu sou dependente da tua graça. Se o Senhor não vir comigo, eu não consigo. Se o Senhor não vir comigo, eu não sou nada. Aleluia. Quem que é você nessa noite? Quem que é você nessa noite? Você entrou aqui como um fariseu para ficar só observando. Aquele ali dá glória a Deus alto, aquele dali bate palma alto, aquele ali está com vontade de sair correndo na igreja, mas sair correndo na igreja não pode. Não pode sair correndo na igreja aqui, mas gritar Brasil, olê, olê, olê na sua casa, você não tem vergonha de nada. Não tem vergonha de gritar Brasil, olê, olê, olê. Não tem vergonha de gritar Timão, 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 São Paulo, vamos Palmeiras, não tem vergonha de nada. Só que aqui é o timidozinho. Lá você levanta a mão, você pula, você corre, mas aqui você não pode levantar a mão, porque aqui tem que ser etiqueta. É noite de você romper com o seu protocolo nessa noite. É noite de você romper com o seu protocolo nessa noite, aleluia. Alabaracando orerevácia, remadarakalabarassuri dehere maracé. Isaías capítulo 29, versículo de número 13, o texto diz assim: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, está lá em Nárnia. Mas o seu coração está longe de mim. O seu temor comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Ei, irmão, ei, irmã, hoje é dia de romper com o protocolo. Hoje é dia de romper com o protocolo nessa noite. Aleluia. A religiosidade, ela pode aproximar alguém da verdade sem levá-la ao arrependimento. Só veio para bater o cartão. Só veio para cumprir o protocolo. O Simão, ele recebeu a mulher em casa, mas a mulher recebeu Jesus no coração. Aleluia, aleluia. Eu não tenho que só receber Jesus no meu coração, eu tenho que receber Jesus na minha casa, eu tenho que receber Jesus na minha vida, eu tenho que receber Jesus por inteiro, por completo, totalmente. Eu tenho que receber Jesus. Ei, irmão, só da boca para fora. Não adianta eu querer honrar Jesus só da boca para fora. Aqui eu sou, aqui eu faço, aqui aconteço, aqui eu sou o vaso da galáxia, ó. Rébria, fácia, aqui eu sou do manto. Quero ver você sendo do manto quando você pisar o pé lá para fora. Eu quero ver você ser do manto quando você chegar dentro da sua casa. Eu quero ver você ser do manto quando você estiver lá com a sua esposa. Eu quero ver você ser do manto quando você chegar no seu trabalho. Eu quero ver você ser do manto no tratamento para com os seus filhos. Eu quero ver você ser do manto na sua ida, na sua volta. Eu quero ver você ser do manto lá do lado de fora. Lá fora não vai pular, não vai correr, não vai entrar no manto. Lá fora é na temperança, é no domínio próprio, é no fechar da boca, é no ouvir mais, é no prestar mais atenção. Lá fora é no fruto do Espírito. Aleluia. Segundo escândalo que aconteceu na casa do fariseu, ele pensa: se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher.
Jesus acaba de ser declarado publicamente, capítulo 7, a partir do verso de número 11, quando o filho de uma mulher morre, está vindo duas procissões, a da morte, que está com o caixão, levando o filho dessa mulher, e a da vida, que está com Jesus. Jesus não podia tocar no esquife, Jesus foi lá e tocou no esquife. Jesus permitiu que o Lucas colocasse assim, ó, e o defunto. Para o Lucas era defunto, mas para Jesus era jovem. Meu Deus do céu. Para o Lucas era defunto, mas para Jesus ele disse assim, ó, jovem, levanta e anda. Está cancelado o funeral. Eita glória. Está cancelado o funeral. Alguém olhou e falou assim para ele, ó, vejo que esse daí é profeta, vejo que esse daí é profeta, eu vejo que esse daí, ele é profeta. Acabou de ser aclamado profeta. Ele sabe que Jesus é profeta. Só que aparece ali tipo uma ironia no texto. Por quê? Porque ele acha que Jesus não sabe quem é ela. Ele acha porque ele ora, porque ele jejua, porque ele entrega o dízimo, Jesus conhece ele. Mas porque ela é pecadora, Jesus não conhece ela. Está enganado, Simão. E Simão significa fraqueza. Está enganado, viu, fraqueza? Está enganado. Jesus, ele conhece todos, o bom e o mal. João capítulo de número 2, versículo 24 e 25 diz assim, quando ele está lá nas bodas de Caná: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Salmo de número 139, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu deito, quando eu me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra nem chegou na minha língua, tu, Senhor, conhece todas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura nenhuma que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Ninguém se esconde da face de Jesus. Seja o maior observador da lei, ou seja o mais vil pecador, ninguém vai se esconder da presença dele, ninguém vai se esconder da onipotência dele, ninguém vai se esconder da onipresença dele, ninguém vai se esconder da onisciência dele, ninguém vai se esconder da onividência dele. Nele ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Ele vai contar para o Simão uma parábola. Quando ele vai contar para Simão a parábola, ele vai falar que havia um certo credor, que tinha 2 devedores. Eu disse quantos devedores? 2 devedores, ou seja, os 2 deviam, tanto o que devia mais, quanto ao que devia menos. Só que o Senhor, ele perdoou vamos lá, ele perdoou os 2 deviam, os 2 não tinham com o que pagar, e ele perdoou os 2. Ele pergunta para Simão: Simão, os 2 me devem, um deve 50, outro deve 500, qual dos 2 ama mais? Aí o Simão falou: quem ama mais é quem foi perdoado mais. Aí Jesus olha para ele e fala assim: julgaste bem. Ele olha para Jesus, aliás, e Jesus fala para ele: julgaste bem. Ou seja, Jesus entrou na casa, ele sabe
que ele tem que dar honra, que ele tem que dar glória, que ele tem que dar louvor. Ele sabe todos os preceitos que ele tem que fazer e não faz. A mulher vem lá da multidão, não faz, faz tudo o que ele devia fazer, ela faz e ele não fez. E agora, sabe o que ele sabe? Julgar ele sabe. É o fariseu. Entra na casa, não dá glória, não bate palma, não dá aleluia, não dá louvor, não rende adoração ao Senhor, mas julgar sabe. Você viu o irmãozinho ali? Errou a letra. Não subiu, o louvor não subiu. Passou lá no telão, não conseguiu acompanhar, mas esse louvor não subiu. Julgaste bem, sai para lá, fariseu. Sai para lá, Simão, sai para lá desse culto, Simão, sai para lá, fariseu. Veio para dar nota no culto, foi? Veio para medir, tem a trena de régua para medir como que foi o culto? Qual desses dois amará mais? Nenhum dos dois tem como pagar. Nenhum dos dois tem como pagar a dívida. Porque essa dívida é muito alta. Essa dívida é uma dívida muito grande. Levítico capítulo 25, a partir do versículo 23, versículo 25 e diante, diz que ao homem que empobrecer, ele empobreceu e vendeu a terra. Como que é o nome desse homem? Adão. Empobreceu e vendeu a terra. Quando ele empobrece e vende essa terra só poderia ser redimida por um parente mais velho, por um irmão mais velho, poderia ser redimida por ele. Ou também no ano do jubileu, no ano 50, poderia ser devolvida essa terra. Não ocorreu o ano do jubileu. Mas quando Jesus veio na terra, Jesus que é meu irmão e o seu irmão mais velho, a terra estava na mão do poceiro. Como que é o nome do poceiro? Satanás. Só que o Salmo 24, versículo de número 1, diz que a terra é do Senhor. A terra tem dono, mas está na mão de outra pessoa. Aí Jesus disse assim: eu tenho que pegar essa terra, eu tenho que tomar essa terra, eu tenho que readquirir novamente essa terra. Só que o Salmo 49, versículo 7, versículo de número 8, diz que a redenção da alma, ela é caríssima, e ninguém poderia pagar por ela, a não ser aquele que não tivesse pecado algum, a não ser aquele que não tinha pecado nenhum. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por mim e se fez pecado por você. Ou seja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo 19, diz que não foi com prata, não foi com ouro, nem coisas corruptíveis dessa terra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, diz que eu e você, a gente foi comprado por um bom preço. Eu e você não tinha dinheiro para pagar o preço da nossa redenção, mas ele veio aqui, subiu na cruz, João 19:30, e disse: está consumado, está perdoado, todo escrito de dívida que você tinha foi aniquilado na cruz. Aleluia. Ele pagou a minha dívida e pagou também a sua dívida. Ele pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos como pagar. Não existe pecador pequeno diante de Deus. O que existe é pessoas que sabem que precisa da graça e pessoas que ainda não percebem que precisam da graça. Terceiro ponto: o escândalo do amor. Quem experimenta o perdão responde com adoração. Vou de novo: quem experimenta o perdão vai responder com adoração. O Simão, Jesus entrou na casa,
Ele não deu o ósculo santo. Três beijos na Bíblia, três tipos de beijo. Beijo na mão é servo. O servo, quando ele vê o seu senhor, ele beija na mão. Beijo no rosto, mestre. Ele tinha que dizer para Jesus assim, ó: o Senhor é como a mim, eu sou mestre, o Senhor é mestre também. Beijo no pé, eu estou dizendo assim que ele é rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Brevemente ele se assentará na cadeira de Davi, para a glória de Deus. Aleluia. Os servos tinham que levar até ele, porque na caminhada suja os pés, tinha que levar água para limpar os seus pés, para lavar os seus pés. Ele não fez nada disso. Não deu óleo para ungir a cabeça. Só que aquela mulher, ela vai vir com a quebra de protocolo. Por quê? Porque Jesus não pediu nada para ela. Jesus não pediu absolutamente nada para ela. Ela entrou na casa. Quando ela entrou na casa, ela já começou a chorar. Não importava que os pés de Jesus estivessem cheios de poeira. Ela só queria estar no pé de Jesus. E a melhor coisa que eu e você pode dizer nessa noite para Ele é que nós queremos estar nos pés de Jesus. O lugar mais alto em que eu e você a gente pode estar é nos pés de Jesus. Foi nos pés de Jesus em Lucas capítulo 5, versículo de número 8. Depois da pesca maravilhosa, que Pedro reconheceu que ele era pecador. Foi aos pés de Jesus que Maria, ela estava junto com Marta, ela se assentou aos pés para ouvir a palavra. Foi aos pés de Jesus que essa mulher, ela pegou e se entregou totalmente. Se entregou totalmente por quê? Porque ela tinha um vaso de alabastro na sua mão. Ela entrou com um vaso de alabastro. O alabastro, ele era um mármore, e esse mármore, ele era branco, tinha uma tampa, ele era selado, e dentro era colocado um perfume de muito valor, um perfume de grandíssimo valor, aproximadamente 300 dias de trabalho. Ela entrou na presença de Jesus, pastora, sem reserva nenhuma. É hoje, Jesus, que eu vou entrar e vou quebrar o meu vaso de alabastro. Ela quebrou o vaso de alabastro, ungiu ali os pés de Jesus, secou com seus cabelos. A mulher, ela não poderia mostrar os seus cabelos se não fosse para o seu marido, mas ela falou: hoje eu vou entregar tudo. Hoje eu vim aqui para entregar tudo. Eu vou quebrar o meu vaso, eu vou derramar o meu unguento. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra pode quebrar o seu vaso. Quem está entendendo essa palavra nessa noite pode quebrar o seu vaso de alabastro. Ela está dizendo assim para Jesus: Jesus, o vaso sou eu. Senhor, o vaso sou eu. E na tua presença eu me quebro. Aleluia. Na tua presença eu vou me quebrar nessa noite. Na tua presença eu vou me quebrantar nessa noite. Na tua presença eu vou entregar tudo que eu tenho aos teus pés nessa noite. Aleluia. Aleluia. Só quem vem entregar nessa noite. Primeira, 2 Coríntios capítulo 7, pode continuar. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, tesouros dentro de vaso de barro. Quebra o vaso nessa noite, entrega o seu tesouro. O tesouro já está dentro de você. Aí importa, o Senhor procura os adoradores.
aqueles que adoram em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Entrega a sua melhor adoração para Ele. Entrega o seu melhor louvor para Ele. Se derrama nessa noite. Se derrama nessa noite. Aleluia.